Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Vem comigo, porque eu tenho certeza de que Deus vai falar aos nossos corações nesta manhã. Eu quero convidar você também a compartilhar esta mensagem e a dar o teu like para que mais vidas sejam alcançadas por meio desta palavra. E olha, se você não é inscrito neste canal, eu te convido a inscrever-se e também ativar o sininho para você ser notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje, Jeremias, capítulo de número 24, e nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 3, que nos diz assim: E fez-me o Senhor ver, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporões, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, de maus que eram. E disse-me o Senhor: Que vês tu, Jeremias? E eu disse: Figos, os figos bons, muito bons, e os figos e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Queridos, em Jeremias 24, Deus usa 2 cestas de frutas para ilustrar sua mensagem. Uma cesta de frutas tem figos perfeitos, maduros e pronto para comer. E o outro cesto tem figos ruins e não podem ser consumidos. Esta visão aconteceu após a expulsão de Jeconias e sobre o reinado de Zedequias, o último rei de Judá. O próprio profeta explica suficientemente o significado da visão, na qual 2 cestos de figos foram apresentados à sua vista, como costumavam ser oferecidos como primícias no templo. Os bons figos significavam aqueles que já haviam entrado em cativeiro, e os maus figos, aqueles que permaneceram e foram expostos à segunda fome e à pestilência. Eles são chamados de bons e maus, respectivamente, não no sentido absoluto, mas no sentido comparativo, e em referência à punição do segundo. Essa profecia foi planejada para encorajar os exilados e desesperados, e repreender um povo em seu lugar, que se orgulhava de ser superior aos da Babilônia e abusavam da tolerância de Deus. Queridos, note que Deus mostra que, assim como os figos, o seu povo está dividido em 2 grupos. Apesar da idolatria e da infidelidade da liderança política e religiosa, ainda há um grande grupo de seu povo que retratado aqui como figos muito bons. O outro grupo seguiu o modo mais difícil da vida e, através da infidelidade, tornou-se totalmente e completamente corrompido. Queridos, Deus nos mostra que existem fiéis mesmo em tempos de corrupção social e religiosa. Por isso, não perca a esperança. Deus tem os seus homens. Deus tem os seus. Deus tem sempre um remanescente fiel. Ele sempre tem um povo fiel. Mas a mensagem deve ter sido decepcionante para as pessoas boas, enquanto aquelas retratadas pelos figos ruins ficariam na terra, as pessoas retratadas pelos bons figos teriam que ir lá para o cativeiro babilônico. E Deus diz que isto era para o seu próprio bem, ou para o bem de todos aqueles que ele levou para o cativeiro. Só olhando para a história é que vamos ver que verdadeiramente
Deus está controlando a história. Deus tem caminhos que muitas das vezes não entendemos. Eu só posso imaginar que quão difícil deve ter sido aceitar esta mensagem. Como poderia a destruição de sua terra natal e sua cidade e ser levado para o cativeiro por pagãos cruéis e ser para o seu próprio bem? Isto nos lembra que os caminhos de Deus, queridos, não são os nossos caminhos. Eu devo lembrar disso, e você também, na próxima vez que nós estivermos enfrentando algo difícil na nossa vida, que acontecer algo que parece ser difícil de entender, nós devemos nos lembrar que Deus tem o controle da história e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos continuar confiando no amor e no cuidado desse Deus. Tudo se resume em como vemos as coisas. Nossa perspectiva cobre apenas um pouco de dias que temos aqui nesta terra, queridos. A perspectiva de Deus é muito mais ampla. Ele havia dito aos primeiros israelitas, por meio de Moisés, qual seria o resultado se a nação fosse infiel e seguisse a outros deuses e as práticas pagãs. As previsões em Deuteronômio são simples e o tempo finalmente tinha chegado. Essa perspectiva é encontrada em 2 lugares. Primeiro, nos versos 8 a 10, Deus limpará a terra. O rei e o restante que ficar na terra e aqueles que fugirem em busca de segurança no Egito experimentarão a espada, a fome e a peste. E em segundo lugar, nós podemos ver em Deuteronômios, em 2 Crônicas, melhor dizendo, 36, a Escritura registra que os líderes e o povo transgrediram mais e mais. E Deus insistiu com eles através de seus profetas, até que não houvesse mais nenhum remédio. E então o juízo veio em ondas. E eles enfrentaram a seca, depois a peste, depois a espada, e foram perseguidos e enfrentaram a fome. Aqueles que sobreviveram à destruição, os filhos bons, foram levados para a Babilônia como servos. Observe um ponto muito importante aqui. O povo de Deus deveria permanecer na terra do seu cativeiro até que a terra agrícola gozasse de seus sábados, para cumprir os 70 anos em que a terra pôde descansar. Deus havia orientado o seu povo a deixar a terra descansar a cada 7 anos. Mas o povo decidiu que não era economicamente viável fazer isso. Agora, ele vai deixar a terra descansar para compensar todos esses anos em que a sua terra tinha sido ignorada. Ou melhor, em que a sua palavra tinha sido ignorada. Mas este capítulo, queridos, também tem uma boa notícia. E eu quero encerrar esta reflexão com essas boas notícias. Todos nós precisamos de uma boa notícia para o dia de hoje. E os versículos de números 5 a 7, Deus expressa seu grande plano para com os bons figos, que seriam retirados da terra para evitar julgamentos. E ele promete trazê-los de volta e restaurá-los e lhes dar um novo coração para que possam conhecê-lo melhor. E ele promete que será o seu Deus e que com um novo coração eles se voltariam para ele como nunca antes. Aleluia! Este Deus é Deus de promessa. Deus que está pronto a receber um coração quebrantado e contrito e perdoar os seus pecados e limpar toda a sua iniquidade e renovar contigo a sua aliança. Este é o Deus que resgata, que restaura e que promete renovar as suas forças nesta manhã. Ore comigo, queridos. Querido Deus e Pai, eu te glorifico por esta palavra. Eu te glorifico, Deus, e eu te peço que nós não sejamos como figos ruins, mas sim como figos bons.
Ó Deus, que sejamos úteis para a sua obra. Ó Deus, e com o coração inteiramente entregue a Ti, Senhor, sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Pai, fica conosco nesta manhã, abençoa-nos, fortalece o nosso coração e a nossa vida, e nos faz, ó Deus, a cada dia mais fiéis a Ti e a Tua palavra. Ó Deus, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa casa. Esta é a oração do Teu servo nesta manhã, que a Tua bênção alcance a cada inscrito deste canal. Senhor, a cada pessoa que está ouvindo, ó Deus, esta mensagem. Seja ele, Senhor, ó Deus, alcançado pela Tua bênção. Esta é a oração do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero lembrar a você, não deixe de compartilhar esta mensagem, nem de dar o teu like, para que esta palavra possa chegar a mais pessoas. E eu quero terminar dizendo, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.